Om Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma Manhã Sagrada. Hoje o nosso episódio de número 9. Quero desejar um bom dia para vocês. Bom dia, Suzana, bom dia, Juliana, bom dia, galera que já está entrando aqui ao vivo, Regina, Jane, Gleice, sejam todos bem-vindos. Muito bem, estou aqui me organizando, porque daqui a pouquinho eu tenho uma aula de yoga, uma prática de yoga na pousada. E aí vou conversar um pouquinho com vocês e sair para lá para poder dar a minha aula. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo certo com a imagem? Conta para mim aí, para a gente poder conversar um pouquinho. Bom dia, Regina, tudo bem? E conta para mim também, gente, de que cidade que vocês estão falando. Bom dia, Gleice. Conta para mim que isso é bem importante eu saber de onde vocês estão falando. Hoje eu pensei em conversar com vocês um pouquinho mais sobre Tantra. Eu tenho postado, né, as manhãs sagradas eu retiro aqui do Instagram e depois eu levo lá para o YouTube, e os vídeos que eu coloco no YouTube sobre Tantra, eu vejo que eles geram muito engajamento, as pessoas têm muita curiosidade, né? Então eu pensei em conversar um pouquinho mais com vocês sobre o Tantra. Então a Lucila está lá em Poços de Caldas, bom dia. A Ângela, eu sei que está em Vitória. Bom dia, Célia. Campo Belo, Minas Gerais, Regina. Celso, Joana, bom dia. Para mim está sendo um prazer acordar de manhã com vocês. Vim aqui bater esse papo de manhã cedinho com vocês ainda em jejum, me preparar. Olha, temos mais gente de Vitória. São Vicente, São Paulo, bom dia, São Paulo. Joana, bom dia. Amsterdã, Juliana, bom dia. Bom dia, querida Valda. Bom dia. Rio de Janeiro, Cristina, Curitiba. Muito bem, temos pessoas de vários pontos do mundo, né? Então, conforme eu estava comentando com vocês, quando eu posto alguma coisa sobre Tantra no YouTube, às vezes gera muita curiosidade, né? As pessoas, elas ficam muito curiosas, elas querem saber mais sobre essa cultura, querem saber um pouquinho mais sobre essa filosofia de vida que eu adotei e que é a filosofia de vida que eu tento passar para as outras pessoas. E é bem importante a gente conhecer, assim, onde que nasceu o Tantra, como é que ele funciona, porque hoje é tudo tão desvirtuado, né? É tudo colocado, assim, de forma tão errada, às vezes pela mídia, às vezes na internet também a gente busca informações, como vocês mesmos já comentaram aqui, e às vezes encontram coisas erradas, coisas deturpadas, né? É bem importante a gente saber que a civilização onde nasceu o Tantra, que é o berço do Tantra, também que é o berço do Yoga, ela não foi descoberta há muitos anos atrás, é uma civilização que foi descoberta há poucos anos. Eu até separei umas imagens para vocês, que dá para vocês verem um pouquinho, aqui são algumas escavações, né, que os arqueólogos foram encontrando a respeito dessas cidades onde nasceu o Tantra, dessas cidades, desses locais onde essa civilização, onde surge essa filosofia de vida, né? A gente tem 2 sítios arqueológicos importantes. Eu estou tentando trocar as imagens aqui. 2 sítios arqueológicos importantes. Tem Mohenjo-Daro. As outras imagens eu não estou conseguindo colocar. Tá. Mohenjo-Daro e Harappa, né? São 2 civilizações importantes de onde o Tantra nasce. E é importante a gente saber um pouquinho sobre essa filosofia de yoga que a gente segue na Casa Shanti. Sobre essa filosofia de vida, né? Que a gente segue na Casa Shanti. Então, a gente tem algumas curiosidades a respeito desses locais, a respeito dessa civilização, e eu sei que às vezes vocês têm curiosidade também, então depois se vocês tiverem perguntas também sobre Tantra, vocês podem trazer para mim, para eu ir trazendo aqui na live para vocês, né? Agora, quando a gente fala sobre Tantra, é importante, muito importante, então a gente pensar onde que ele surgiu, e nas descobertas históricas, uma coisa que despertou muito a curiosidade dos historiadores quando eles descobriram esses sítios arqueológicos, os principais como Mohenjo-Daro e Harappa, que é o berço do Tantra, onde o Tantra nasceu, onde o Yoga nasceu, é que esses lugares, eu estou mostrando alguns sítios aí para vocês, que um dia já foram grandes cidades, diferente de todas as outras civilizações dessa mesma época, não existia um templo. Não existia nenhum templo no meio da cidade.
Todas as outras cidades, as outras civilizações, elas se organizavam ao redor de um templo. E Mohenjo-Daro e Harappa não tinha nenhum templo. Isso deixou os historiadores muito curiosos quando eles perceberam isso. Na realidade, eles nem conseguiram encontrar imagens representativas de Deus nessas civilizações. Aí depois de um tempo mais tarde eles até encontraram uma figura que até hoje não consegue identificar muito se é um homem, se é uma mulher que está dançando. Depois eu posso trazer essa imagem para vocês, assim, uma imagem dançando, eles não sabem se é homem ou mulher. E o Tantra, ao descobrir, né, ao descobrir essas escavações, outras curiosidades também foram aparecendo, como, por exemplo, que nessas civilizações não existiam palácios para os governantes. Então, assim, a gente imagina que o princípio de igualdade ele era colocado em prática. Todas as outras civilizações dessa mesma época, os governantes moravam em lugares maravilhosos, como castelos, e a comunidade morava em lugares mais simples. Onde o Tantra surgiu, na civilização onde o Tantra surgiu, isso não era assim. Na verdade, todo mundo tinha uma vida simples, mas era todo mundo igual. Não tinha essa diferença entre quem é do governo e quem é da sociedade, né? Então eram todo igual. Mas vamos voltar para essa questão dos templos, porque essa questão é muito curiosa. Quando os historiadores começaram a escavar e eles não encontraram templos e também não encontraram imagens, dá para começar a pensar, então, será que essas pessoas elas não tinham fé? Será que elas não acreditavam em nada? Né? Mas não é isso que acontecia ali, nessa sociedade, nessa civilização onde começa o Tantra. Então, assim, se não havia imagens, se não havia templos, será que o Tantra é contra imagens, por exemplo? E a resposta é não. Eu, por exemplo, da minha casa, em todas as casas que eu já morei, e olha que eu já morei em muitas casas, em muitos lugares. Depois eu tenho até que fazer um levantamento para saber quantas casas que eu já morei, né? A primeira coisa que eu faço, eu sempre monto um altar na minha casa, por exemplo. É uma coisa, é algo, por exemplo, que me fascina muito. Quando eu morava no interior de Minas, por exemplo, eu via os altares de benzedeiras, sabe? Eu já fui em benzedeiras, por exemplo, para tentar curar a unha encravada, espinhela caída, né, que a gente falava. Eu já fui nessas benzedeiras no interior de Minas e eu ficava fascinado. Eu ficava fascinado quando eu era criança de ver o altar de uma benzedeira, porque para mim parecia uma coisa mágica. Aqueles santos, todo tipo de santo, terços, velas, raminhos de alecrim. Eu sempre gostei, sempre achei isso muito bonito. Então, o altar na minha casa é um altar geralmente simples, mas eu coloco elementos e coloco imagens também que me conectam com Deus. E para o Tantra, essa que é a função de uma imagem, ou a função de um símbolo, ou a função de um templo. Quando você passa por uma igreja, por exemplo, no meio da cidade, na correria para o trabalho, né, você está indo para o trabalho buscando seu dinheiro, ou seja lá o que você busca no seu dia a dia, você passa em frente a uma igreja, você pode se lembrar que você já está buscando algo, mas existe alguma coisa que você ainda precisa descobrir. Então, lá em Minas, por exemplo, quando a gente passa em frente às igrejas, meu pai tem o costume de levantar o chapéu, assim, sabe? Quando passa em frente à igreja. E eu aprendi, desde criança, que eu deveria fazer o nome do pai. Então, qualquer lugar, assim, por exemplo, eu vou para a escola, eu passo em frente à igreja, faço o nome do pai. Até hoje, né? Eu estou indo, eu passo em frente a uma igreja, eu faço o nome do pai, faço um agradecimento. Então, quando você passa em frente a uma igreja, você passa em frente a um templo, a gente acaba lembrando que existe algo ainda que a gente precisa descobrir. A gente pode usar, por exemplo, um japamala. Eu sempre uso no pescoço, uma fitinha. Eu sempre tenho uma fitinha, por exemplo, amarrada no meu punho, que é para me lembrar da minha espiritualidade. Agora eu não tô, porque quando eu fiz a cirurgia eles retiraram, né? Mas eu sempre tô com alguma coisa, assim, para me lembrar a espiritualidade como um japamala, um símbolo. Então o Tantra, ele não é contra você ter algum tipo de imagem, você ter um altar, você frequentar um templo, até porque existem os templos tântricos.
Mas você ter uma fitinha, você ter um japamala, você ter um terço, até uma tatuagem, né? O Tantra, ele não é contra isso. Mas o Tantra fala, ele nos alerta que todas essas questões, igual eu tenho um altar, as imagens, um terço, uma fitinha, um japamala, todas essas coisas, elas são e podem funcionar como pequenos mapas que podem nos levar a uma conexão. Então, não tem nenhum problema você ter uma imagem. Mas o que o Tantra fala é que o grande problema é quando você acha que a imagem que você tem é o próprio Deus. A imagem, o altar, o templo, a igreja, eles podem ser mapas. Mapas indicativos que Deus existe. Mas não são Deus. Para o Tantra, não existe uma imagem que possa realmente representar Deus, porque não dá para representar o todo, igual na outra live que eu falei sobre Tantra, né? Deus é como se ele tivesse dissolvido em tudo que existe. Então não dá para a gente criar uma imagem para representar ele, segundo o Tantra. Então, quem realmente idolatra uma imagem, ou ao contrário, a pessoa que destrói uma imagem ou desfaz de uma imagem, ambas essas pessoas estão erradas. Uma placa que indica, por exemplo, que Búzios está a 50 quilômetros e tem uma seta para onde que você deve ir, essa placa, ela ainda não é Búzios, mas ela te mostra o caminho que você tem que percorrer. Ela te avisa, ó, daqui a 50 quilômetros você chegou em Búzios. As imagens que eu tenho no meu altar, eu escolhi colocar aquelas imagens que eu escolhi, que não sofrem, que não sangram ou que estão machucadas, né? Porque na minha visão, eu tenho que deixar isso muito claro, é a minha visão, eu posso me conectar com o todo, com Deus, com o Eterno, no meu Buda, que está sentado em silêncio, no meu Shiva, que está dançando, no meu Ganesha, que se diverte brincando, na minha Iemanjá, que se enfeita toda e toma um banho de mar, no meu Hanuman, que tem o corpo forte, no meu Krishna, que namora, e na minha Nossa Senhora, que reza com o menino Jesus no colo. Essas imagens, esses símbolos que eu coloco no meu altar, que fazem sentido para mim. O meu altar tem mais coisas. Ele tem uma caixinha de incenso, ele tem uma imagem do meu guru, ele tem velhinhas, ele tem uma tigelinha tibetana, tem uns cristais. Assim como o meu corpo, todas as minhas tatuagens também são mapas, também são símbolos que me lembram espiritualidade, porque isso faz sentido para mim. Então, todas essas imagens que eu tenho no meu altarzinho, que eu monto na minha casa, desde Ganesha, a Nossa Senhora com o menininho no colo, todas essas imagens e esses símbolos, eles são mapas que me apontam para o sagrado. São mapas que me apontam para o eterno. Então, assim como tem uma plaquinha no começo da cidade, daqui a tantos minutos você está em Búzios, eu sei que aquela plaquinha ainda não é Búzios. As imagens e os símbolos que eu tenho e que eu carrego comigo e em mim, elas me apontam para o eterno. Elas me apontam para o todo. E elas me lembram que Deus está em tudo o que existe. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois me contem também se vocês também têm algumas imagens aí na casa de vocês, como é que vocês cuidam dessas imagens, se vocês têm um altarzinho. Vamos fazer uma coisa? Quem tem um altarzinho hoje, tira uma foto do altarzinho, marca nos stories e marca lá, @escolacasachante, e coloca Manhã Sagrada, para eu poder ver o altarzinho de vocês. É muito importante que a gente tenha na nossa casa um local onde a gente possa se sentar, onde a gente possa meditar, onde a gente possa se conectar com o sagrado. Mas a gente precisa lembrar sempre que o sagrado está em tudo. Então agora a gente vai sair de casa, a gente vai fazer as nossas coisas, vocês vão praticar yoga, né? Eu também estou indo agora guiar a minha prática. E lembra que Deus, que o sagrado, ele não fica naquela imagenzinha só no seu altar.
Ele está em tudo. Ele está em todas as pessoas que você encontra. Ele está na natureza, naquela pessoa que você vai parar para deixar atravessar na frente do seu carro, que você vai ter educação, naquelas pessoas que você vai encontrar hoje e vai dar um sorriso, vai desejar um bom dia, naqueles animaizinhos que você vai encontrar no seu dia, naquelas plantinhas na sua horta que você vai cuidar. Então, para o Tantra, Deus está em tudo. Mas é muito importante, sim, e é válido que você tenha esses mapas que te apontam para o eterno e que nunca deixam você esquecer do que você não é. Muito bom! Toque de Amor, esse encontro está acontecendo todos os dias? Todos os dias às 5h55. Hoje é o nosso 9º encontro. Deixa eu ver aqui. Olha o sol nascendo aí. Pois é, tá começando, né? Tá saindo. Aqui é um paraíso, né, gente? É um paraíso isso aqui. Paraíso. Eu acho que tem uma perguntinha aqui. Afonso, ainda existe uma sociedade tântrica, alguma sociedade? Então, Ana, hoje nós estamos espalhados pelo mundo, né? Mas um local mesmo, assim, a gente até tem comunidades alternativas que seguem as linhas, assim, mas essas sociedades, elas já foram extintas há muito tempo, né? Elas foram invadidas, como elas cultuavam mais o feminino, elas não estavam prontas para a guerra, né? Nessas sociedades o feminino imperava. E aí lá nasceu a arte, a dança, as músicas, as notas musicais, nasceram a medicina, nasceu tudo nessas sociedades. Elas não estavam prontas para a guerra, elas foram invadidas. Isso é uma longa história, posso contar em outro momento. Então essa sociedade ela não estava pronta para lutar. Alguns fugiram, alguns foram escravizados, alguns foram mortos, né? Mas foi lá que nasceu o yoga. E é bem importante a gente saber. E a Gilca, Deus está em tudo está em Deus. Muito bem. É a Cláudia de Campinas. Muito bem, Cláudia. Sim, Cláudia, a gente encontra aqui todos os dias às 5h55 da manhã. Tá bom? Pessoal, eu agora preciso sair. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito algum sentido. Estou esperando as fotos de vocês nos stories. Coloca lá, Escola Casachante. Pode colocar meu arroba também, @AfonsoJRYoga. E coloca lá Manhã Sagrada para eu ver o altarzinho de vocês. Vocês tenham um dia maravilhoso, um dia excelente. Para os alunos da Escola Casachante, lembra que a gente já tem o novo episódio do Sadhana Yoga. Ficou disponível ontem. Pratiquem, tá bom? Excelente dia. Carminha, um beijo para você, um beijo para todo mundo de Lafayette. Ed, um beijo pro Japão. Arigato, Gleice, bom dia. Bom dia, gente. Agora eu vou lá dar minha aula. Estou gravando a aula também, depois eu posto para vocês. Renata, bom dia. Nara, bom dia. Até mais, gente. Até amanhã.